Será que nós já investigamos isso? Será que já nos aproximamos de verdade disso para, por exemplo, investigar essa questão da ansiedade e medo, desta assim conhecida ansiedade social? Por que é que em nossas relações, por que sempre está presente algum nível de receio, de timidez, de insegurança? A verdade sobre isso é que, psicologicamente, nós estamos funcionando a partir de uma representação mental sobre quem nós somos e sobre quem ele ou ela é para mim. A grande verdade sobre isso é que você e essa representação mental, que é essa autoimagem, ela é muito íntima. Nós podemos dizer de uma forma muito clara isso aqui. Ao ser investigado, isso será claramente compreendido. O fato de que você é a autoimagem. Apenas quando temos o fim da autoimagem, temos o fim para esta condição, para essa interna psicológica condição. Ela está ocorrendo dentro de nós. E como tudo aquilo que nós somos internamente se expressa dentro das nossas relações, está presente esta forma de medo. Esta forma de afastamento social, do convívio com outros. A nossa interna condição, nesse sentido da pessoa, nesse sentido do mim, do eu, é de sofrimento. Compreender a verdade sobre nós mesmos é irmos além desta psicológica condição de condicionamento egóico, de condicionamento mental. E é isso que nós estamos com você aqui investigando, aprofundando para esta compreensão. O elemento que cria toda esta condição interna de contradição, de conflito, de desordem e naturalmente de sofrimento em nós é a presença do pensamento. São os pensamentos presentes em você que estão lhe dizendo coisas sobre quem o outro é, sobre quem você é e sobre o que a vida representa. Você não teria a mínima condição de me reconhecer sem ter me visto antes. Não teria a mínima condição de saber o meu nome se eu não tivesse lhe falado. Quando você conhece alguém, nesse momento, você registra a imagem, o rosto dela. E registra também o nome dela. Isso agora é parte da memória, é parte da lembrança. Você tem dela uma representação mental. Ela tem de você uma representação mental. Quando vocês se encontram, esse encontro não é um encontro separado da imagem que você tem dela e que ela tem de você. Não há uma separação entre essas imagens. Elas se encontram. Haverá uma forma de nos aproximarmos do outro
sem a psicológica imagem dele ou dela. Sim, nós precisamos da imagem do rosto, da lembrança do nome. Mas aqui eu me refiro à psicológica imagem que eu tenho dele, que eu tenho dela. Na convivência com pessoas, o que nós temos feito, e nós temos feito isso em razão da presença de uma desatenção sobre as nossas experiências. É nessa desatenção sobre as nossas experiências que nós cultivamos dele ou dela o prazer e a dor. Em todos os relacionamentos, nós temos momentos aprazíveis e também ruins, momentos de prazer e momentos de dor. E nós estamos constantemente registrando tudo isso para futuros contatos. Nesses futuros contatos, nesses novos contatos, estamos sempre trazendo essa experiência passada para essas relações. Ao se encontrar com uma pessoa, ela nunca é a mesma pessoa. Ela já mudou. Você já mudou e ela já mudou. Mas quando vocês se encontram com base na experiência que guardaram um do outro. Nesse contato, estamos diante de um equívoco, de uma ilusória relação. Essa ilusória relação eu tenho chamado de relacionamento. Em uma convivência com alguém durante 5 anos, 15 ou 20 anos, a sua certeza é a certeza de que você conhece ele ou ela. Na verdade, o que você tem dele ou dela são todas essas experiências guardadas em você, nesta autoimagem que você tem sobre si mesmo. Esse acúmulo de imagens que você tem sobre ela se assenta nesta autoimagem, que é a imagem que você tem sobre quem você é. Quando você se encontra com ele ou ela, a sua resposta é a resposta do passado. Assim são os nossos contatos. Assim são as nossas relações. O que na realidade não representa a verdade da relação. Representa a verdade do relacionamento entre imagens, entre crenças, nesse gostar e não gostar, nesse querer e não querer. Então é inevitável a presença do medo, da contradição, do conflito e do sofrimento nessa convivência. Assim estamos levando os nossos dias, vivendo uma vida inteira ao lado de alguém, sem conhecê-la, sem o conhecer, porque nós também não nos conhecemos. Se você não sabe a verdade sobre si mesmo, não libera de si mesmo também esta autoimagem. A imagem que você construiu sobre quem você acredita ser. Quando alguém lhe aborrece, está aborrecendo a imagem. Quando alguém lhe entristece, está entristecendo a imagem. Quando alguém lhe elogia, está elogiando a imagem. E a única coisa que você tem sobre quem você é esta autoimagem. Essa é a condição de ignorância em que estamos vivendo no ego, como pessoas. Será possível descobrir a vida livre desta autoimagem? O que será a vida livre do ego? Livre do eu? Livre desse mim?
Isso requer um olhar para aquilo que se passa conosco nesse instante, nesse momento. Requer uma profunda compreensão das nossas reações. Quando somos desafiados a responder a partir desta memória, desta lembrança, desta imagem. Então, sim, nós podemos nos livrar da ansiedade. Podemos nos livrar do medo. Um contato com o outro, quando ele é real, na verdade da relação, não do relacionamento, mas na verdade da relação, não há medo. Então, não existe mais esta ansiedade social. Quando você compreende a verdade sobre você. Quando libera de você mesmo esta representação mental que carrega do outro, que carrega da vida, que carrega de si mesmo, a ideia de alguém. É a presença dessa ideia de ser alguém. É a forma como o pensamento está estabelecendo em você essa construção mental que está sustentando o medo. É algo típico do ego, é algo típico do eu. Precisamos nos aproximar da vida sem o passado, sem essas memórias e lembranças de tudo que temos vivido com ele ou ela. Para de fato termos um contato com ele ou ela sem a imagem dele ou dela, como também de nós mesmos. Isso é liberação nesta vida. Isso é o fim da autoimagem. Isso é o fim do eu. Isso é o fim do ego. A pergunta é como isso se torna possível, tendo uma compreensão do que é o pensamento. Que lugar tem o pensamento em sua vida? E que lugar ele não deve ocupar? Ele não pode ocupar esse espaço, que é o espaço da quietude, que é o espaço do silêncio. O espaço onde a mente está livre do passado, dessa continuidade de repetição de modelo de pensamento psicológico. É desse pensamento psicológico que precisamos nos livrar. Então haverá um espaço de quietude, de silêncio. Um espaço se abre em você para essa visão da vida, como ela acontece aqui e agora, nesse instante. Sem o passado. Enquanto estivermos carregando esta mente presa a esse velho modelo de repetição de pensamento, de continuidade de pensamento, de ocupação com pensamentos, estaremos cultivando esta autoimagem, sustentando esta imagem que eu tenho dele ou dela. Isso ocorre porque não sabemos olhar para o pensamento. Qual é a verdade sobre o pensamento? O que é o pensamento? O pensamento é essa memória que vem do passado. Quando você aprende a lidar com ele ou ela, trazendo atenção nesse instante para o pensamento quando surge, o sentimento quando aparece, o que quer que esteja surgindo nesse contato, quando isso é visto, a partir desse olhar em atenção,
Atenção é a presença de um olhar livre do passado. Quando olhamos e nesse olhar fica apenas a presença do olhar, sem essa identidade no olhar que vem do passado, não há registro, não há imagem, não há essa continuidade desse padrão de pensamento psicológico dentro da relação. Nós não sabemos olhar sem o eu, olhar sem o ego, olhar sem a autoimagem. Precisamos descobrir como isso acontece, como isso, nesse instante, se torna possível. E se torna possível quando você descobre o que é olhar. Apenas olhar. É que constantemente nós estamos olhando para concordar ou discordar, para gostar ou não gostar. Quando alguém lhe elogia, nesse instante, a quem isso atinge? Esta autoimagem. Então, nesse momento, este eu, este ego, esta autoimagem se sente lisonjeada. Mas quando é criticada, ela também se sente tocada pela irritação, pela raiva, pela frustração, revolta. Essa é a presença do medo. Essa é a presença da ansiedade. Quando você coloca a atenção nesse instante para olhar, nesse momento, nesse olhar, esse sentido do observador desaparece. Desse experimentador desaparece. Desse pensador desaparece. Desta autoimagem desaparece. Isso é que a presença do autoconhecimento, desse olhar livre do eu, livre desse mim, livre do passado. Por isso nós precisamos aprender a verdade desta aproximação desse instante, desse momento presente, sem as conclusões, avaliações, imaginações, ideias sobre o que esse momento representa, sobre quem ele é, sobre quem ela é, sobre quem eu sou. Isso requer um cérebro quieto, silencioso, uma mente livre de pensamentos, de avaliações, de comparações e julgamentos. O elemento fundamental que torna isso possível para essa visão do autoconhecimento é a presença desta atenção sobre como a mente está acontecendo aqui e agora para cada um de nós. É isso que nós estamos aqui com você aprofundando, trabalhando. Uma vida livre do passado é uma vida livre do modelo do pensamento psicológico. Dessa forma de pensamento que constrói essa identidade, constrói esta autoimagem, que é esse sentido do eu presente. Portanto, os nossos encontros aqui, nós estamos com você, tomando ciência disso. Como trazer para esse momento a presença desta atenção, desta plena atenção sobre as nossas reações, para irmos além desta autoimagem, para a direta compreensão da vida aqui e agora, livre do eu, livre de si mim.
livre desta pessoa. Aqui nesses encontros online nos finais de semana, nós temos 2 dias juntos, sábado e domingo, onde estamos com você aprofundando esse assunto. Aqui você tem na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Se alguém lhe critica, está criticando essa imagem que você tem estabelecido dentro de você como sendo você. Esta autoimagem, ela é conhecida em psicologia. Mas veja, teoricamente, conceitualmente, todo e qualquer conhecimento sobre isso não basta.